Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Bem, vamos continuar o nosso Comentando Livros, né? Hoje a gente vai ler o capítulo 2 do livro 1 de Confissões, de Agostinho de Hipona. Se você não leu o capítulo 1, convido você a estar voltando e acompanhar do começo, né? Bem, espero que esteja tudo bem com você e vamos começar. Como eu disse no episódio anterior, eu estarei sempre tentando melhorar a experiência, né? Para que você, ouvinte, possa estar cada vez mais achando melhor, né? Aqui. Dessa vez eu tentarei legendar o vídeo. Se estiver passando sem legenda, significa, obviamente, que eu não consegui. Mas vamos ao capítulo. Capítulo 2. Mais uma vez, se você tiver esse livro, leia comigo. Se não, e o vídeo estiver legendado, leia pelo vídeo. Vamos lá? Capítulo 2. E como invocarei ao meu Deus e Senhor, se quando o invoco, chamo para dentro de mim mesmo? Que espaço há em mim para que meu Deus possa adentrar-me? Como poderá Deus adentrar-me? Deus este que criou os céus e a terra. Haverá de fato, ó Senhor meu Deus, algo em mim que possa conter a ti? Poderão os céus e a terra, os quais tu fizeste e onde me criaste, conter a ti? Ou, já que nada em toda a existência poderia existir sem ti, tudo que existe, então contém a ti? Se portanto também eu existo, como que busco que adentres em mim, quando eu mesmo não existiria se não fosses tu em mim? Por quê? Não estou eu nas profundezas do inferno? E mesmo lá, tu também estás. Pois se eu descer ao inferno, ali tu estarás. Então, eu não poderia existir, ó meu Deus, de forma alguma se não fosses tu em mim. Ou melhor, a menos, talvez, que eu estivesse em ti. De quem são todas as coisas? Por quem são todas as coisas? E em quem estão todas as coisas? Ainda assim, Senhor, ainda assim. Para onde invocarei a ti, se eu estou em ti? Ou de onde virás tu para que possas adentrar em mim? Pois para onde poderei ir, além dos céus e da terra, que de lá, ó meu Deus, possa adentrar-me? Se tu mesmo disseste, eu encho os céus e a terra. Bem, é evidente, mais do que claro, que nesse capítulo 2, Agostinho está falando sobre aquilo que Paulo também já falou. E o que é isso, Igor? Bem, isso é esvaziarmos de nós mesmos para que Deus habite dentro de nós. E, obviamente, tem alguns pontos que eu separei e que nós iremos trabalhar nesse episódio. Para isso, eu separei 3 versículos, que serão os 3 versículos que irão dizer mais ou menos o nosso estudo, a nossa leitura dessa manhã. Se você quiser salvá-los ou anotá-los, bem, primeiro é Lucas 9, capítulo 9, versículos do 23 ao 26, onde a palavra de Deus diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem quer perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo?
Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Pai se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Também temos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, onde a palavra de Deus diz: Pois, por meio da lei, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E a gente também tem o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, onde Jesus falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, enfim, independente da hora que você esteja vendo isso, é quando Agostinho ele fala assim: que espaço há em mim para que meu Deus possa adentrar-me? É uma pergunta, uma retórica. E aí eu pergunto a vocês: qual é o espaço que está dentro de vocês que Deus pode entrar dentro de vocês e fazer morada dentro de vocês? Qual é o espaço que tem dentro de vocês que está reservado para Deus? Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, a palavra fala templo porque é toda a construção. Fazendo essa analogia, é todo o nosso ser. Mas eu quero perguntar a você que está me ouvindo nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite: o espaço que você está reservando para Deus morar na sua vida, o espaço que você está reservando para que Deus more dentro de você, qual é o tamanho desse espaço? É um quarto? Um banheiro? Talvez seja a cozinha? Talvez seja a sala, a garagem, o jardim. Será que é certo a gente reservar um pequeno espaço para Deus? Um pequeno espaço da nossa vida para Deus, do nosso corpo para Deus? Ou é necessário que nós nos entreguemos por completo a Deus? Por que você está falando isso? Porque hoje em dia a gente tem visto cada vez menos pessoas com vontade de se entregarem por completo a Deus. A gente tem visto cada vez mais, principalmente entre os cristãos, pessoas que não morrem para Cristo, para que Cristo viva, como Paulo fala em Gálatas, que nós lemos: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muitos cristãos de hoje em dia se esquecem que depois que o velho homem morre nas águas, ele não pode mais retornar. Muitos cristãos hoje em dia se esquecem. Na verdade, muitas vezes eu acho que eles não se esquecem. Eles somente se fazem de surdos e de cegos. E se esquecem... acabei de falar que eles não se esquecem. Pelo amor de Deus, Igor. Eles simplesmente ignoram o fato de que agora quem deve viver nas nossas vidas é Cristo. E não mais nós mesmos. E por conta disso, muitos cristãos decidem viver as próprias vontades aqui na terra, em vez de viver as vontades que Deus tem para a vida deles, né? Sabemos que tudo que nós temos, tudo que nós tínhamos e tudo que nós venhamos a ter é dado por Deus e que Ele tomará de volta. Deus nos deu tudo e tudo volta para Deus. O ar que respiramos quando acordamos é Deus quem providencia isso a nós. O
nosso descanso à noite é Deus quem nos dá. O nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, tudo é dado por Deus. Se tudo é dado por Deus, como que nós, que temos poucas obrigações, a verdade é essa, temos poucas obrigações sendo cristãos, desejamos não retornar isso a Deus? Desejamos não dar de volta nem 10% daquilo que Deus nos deu. Obviamente, se formos comparar o que Deus nos dá para o que nós devemos dar de volta a Ele, nunca chegaríamos a um equilíbrio, porque nada daquilo que a gente possa fazer se compara ao que Deus fez por nós, que é principalmente ter dado a vida do seu Filho em favor de nós, ter sacrificado seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter a vida eterna, quando na realidade tudo aquilo que merecíamos era o inferno, tudo aquilo que merecíamos era o castigo porque somos pecadores. Mas não, Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, Ele deu o seu Filho para morrer por todos nós, por todo aquele que nele crê. Então, como que muitos cristãos hoje têm essa capacidade de olhar para Deus e decidir que Ele não é digno nem de 10% do seu tempo diário. Algumas vezes eu gosto de falar que o dízimo não é 10% daquilo que a gente ganha, ou, enfim, daquilo que a gente recebe, mas por que a gente também não dá o dízimo diário a Deus? Ah, Igor, como assim o dízimo diário? Ora, o dia tem 24 horas. Se a gente for dar 10% do nosso dia a Deus, significa que nós deveríamos dar pelo menos 2 horas e 40 minutos do nosso dia em foco total a Deus. E como seria isso? Jejuando, orando, lendo a sua palavra. Mas não, pelo contrário, nós muitas vezes nem sequer gastamos 10 minutos de oração. Muito pelo contrário, nós nem sequer gastamos 30 minutos lendo a palavra de Deus. Muito pelo contrário, muitas vezes passamos meses ou até anos sem jejuar, porque a gente simplesmente não quer matar a nossa carne, a gente não quer começar a viver para Deus. A gente não quer que Cristo viva em nós. Por quê? Porque é uma vida de renúncias, né? Como foi lido aqui também em Lucas 9. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser seguir a Cristo precisa negar a si mesmo e carregar a sua cruz todo dia. São algumas especificações. Quem quer realmente ser cristão, nega a si mesmo. Quem quer realmente ser cristão, toma a cruz diariamente e segue a Cristo. Quem quer realmente ser cristão precisa morrer para que Cristo viva no seu corpo. Por isso que nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar dos nossos gostos. Precisamos nos esvaziar do nosso ser, da nossa vida, para que Cristo viva em nós. Para que Cristo venha a ser a nossa prioridade. Para que Cristo venha a ser o nosso tudo. E aí, por isso, quando nós colocamos Deus, quando nós colocamos Cristo como nosso tudo, quando nós decidimos que Cristo viva em nós mesmos e não nós, a gente não dá apenas um cômodo da nossa casa para Cristo. A gente não dá apenas um cômodo do nosso templo para Cristo. Não, a gente dá o templo inteiro. Cristo, ele não quer o seu braço, Cristo, ele não quer a sua perna, Cristo, ele não quer o seu coração, Cristo, ele não quer a sua mente. Ele não é um açougueiro para querer partes do seu corpo. Ele quer todo o seu corpo, ele quer todo o seu ser, ele quer a sua respiração, ele quer a sua alma, ele quer a sua mente, ele quer todo o seu conjunto. Ele não quer uma parte separada do seu ser, ele quer você todo. E quando você se entregar completamente a Cristo, você verá as maravilhas que Ele pode oferecer na sua vida começarem a acontecer. Quando você se entregar por completo a Deus, quando você morrer verdadeiramente, quando Paulo fala,
fui crucificado com Cristo. Quando você for crucificado com Cristo, que o seu corpo morrer e aí Cristo viver em você, tudo mudará. Porque aí Deus vai adentrar em você e vai viver completamente em você. Vamos fazer outra analogia. Você por acaso se sente confortável dentro de um quarto que esteja entupido de coisas? Você por acaso se sente confortável dentro de um quarto em que existe acúmulo de objetos, em que você não tem espaço nem para andar direito sem esbarrar em alguma coisa? Você se sente confortável nesse quarto? Ou você se sente confortável num quarto espaçoso que você possa caminhar para lá e para cá? Da mesma forma é Deus. Deus, ele não quer viver dentro de um templo entupido de coisas. Deus não quer viver dentro de um templo em que ele tenha que andar em ovos para não acabar batendo o joelho na quina de uma mesa, ou acabar batendo a cabeça na parede, sei lá. Não, ele não quer viver dentro de um templo apertado que esteja cheio de coisas. Não, muito pelo contrário. Ele quer viver dentro de um quarto espaçoso, porque aí ele vai ter capacidade e oportunidade para fazer tudo aquilo que ele quer, para movimentar todas as coisas do jeito que ele quer. Por isso que os móveis que estão dentro de nós, ou seja, os nossos gostos, precisam ser jogados fora. Você não pode dizer que é cristão e viver uma vida completamente diferente do plano que Deus tem para a sua vida. Você não pode se dizer cristão e deixar os seus próprios gostos dentro de você. Assim você não vai ter matado o velho homem. A morte do velho homem todo dia significa negar a si mesmo, ou seja, negar os próprios gostos. Quando Jesus estava falando negar a si mesmo, é negar a sua própria vida, negar todas as coisas que você gosta, negar o seu dinheiro, negar a sua família, tudo aquilo que atrapalha a sua vida com Deus, você precisa negar para que Deus adentre dentro de você. Então o primeiro ponto que eu trago é esse: esvaziar de nós mesmos. É isso que Deus quer de nós. Como já foi falado, Deus não quer viver dentro de uma casa, sendo que a casa já está entupida. Não, Deus quer uma casa imobiliada, sem mobília no caso. Porque aí Deus vai chegar com o armário dele, com a televisão dele, com a cama dele e vai fazer morada dentro de nós do jeito dele, não do nosso. E aí nós temos visto cada vez mais cristãos trazendo o mundo para dentro de si e dizendo que não precisam negar a si mesmos porque Deus não quer isso. Eu não sei qual é a Bíblia que você está lendo, mas a Bíblia que eu leio, ela é específica. Temos que morrer para que Cristo viva dentro de nós. Esse é o primeiro ponto que eu trago para nós. E aí o segundo ponto: tem espaço dentro de você para Deus morar? Já falei bastante sobre esse ponto aqui. Se você estava ligado, você vai ter percebido que eu já falei bastante sobre isso. Já falei bastante sobre o espaço que Deus quer dentro de nós para fazer morada dentro de nós. E aí eu pergunto a você: tem espaço dentro de você para que Deus more dentro de você? Ou dentro de você tem uma pilha de coisas que impedem Deus de fazer tudo aquilo que Ele quer porque não tem espaço? Os seus gostos estão atrapalhando a vontade de Deus para a sua vida ou não? Reflita um pouco sobre isso enquanto eu bebo a minha aguinha. Agora vamos lá. O terceiro ponto que eu trago para nós. É interessante no capítulo 2 que Agostinho ele está sempre comparando como que um Deus tão grande que criou os céus e a terra quer morar dentro de algo tão pequeno que é o ser humano. Até porque se pegarmos o céu e a terra, não cabe dentro de nós, né? Nós somos formigas se comparado ao tamanho do globo. Essa é a verdade. E como um Deus muito maior que isso, né? Como um Deus muito maior que os céus e a terra, que criou os céus e a terra, consegue entrar dentro de nós. E aí,
A pergunta que eu trago agora, já estamos encaminhando para o terceiro ponto, é: existe algo dentro de nós que venha a conter Deus? E quando eu trago conter, eu estou falando que impeça ele de entrar em nós, não de manter ele dentro de nós, mas que venha a impedir que ele entre dentro de nós. Eu faço essa pergunta a você: existe algo dentro de você que impeça Deus de morar dentro de você? Você pode pensar que não, mas existe algo que pode impedir Deus de entrar dentro de você. E o que seria esse algo, Igor? O pecado. Se nós não vigiarmos, se nós não combatermos o nosso próprio pecado, se nós não combatermos a natureza adâmica que está dentro de nós, nós iremos afastar Deus da nossa vida. Se nós vivemos em pecado, se nós praticamos o pecado, se nós pensamos em pecado, Deus se afasta do nosso ser. Deus se afasta de nós. O relacionamento com Deus é um relacionamento inteiramente ligado à santidade que nós apresentamos, à santidade que nós temos na nossa vida. Quanto mais vivemos em santificação, maior o nosso relacionamento com Deus. E quanto mais vivemos em pecado, mais afastados Deus está de nós. Deus é santo. E um ser santo não habita no meio do pecado. Por isso que inúmeras vezes Deus se afasta de Israel. Por isso que inúmeras vezes Deus se afasta do povo escolhido quando o povo escolhido decide pecar. Deus não pode viver no mesmo lugar em que o pecado vive. Deus não pode viver no mesmo lugar em que Adão vive. Deus não pode viver no mesmo lugar em que a natureza adâmica do ser humano, ou seja, a natureza pecadora do ser humano, vive. Se nós vivemos em pecado, Deus não está conosco. Se nós vivemos em pecado, significa que dentro de nós estão móveis apodrecidos, estão ferros enferrujados. A nossa estrutura está enferrujada. As nossas roupas estão mofadas, os nossos móveis estão mofados, tudo cai dos pedaços, porque é isso que o pecado traz. O pecado traz a morte, o pecado traz tudo aquilo que não representa Deus. Então, se por um lado, quando vivemos com Deus, Deus transforma o nosso templo, faz um templo extremamente imobiliado, bem bonito, bem organizado, bem cheiroso. Quando vivemos em pecado, acontece exatamente o contrário. Quando vivemos com Deus, os móveis que Ele coloca dentro da nossa casa são móveis bonitos, bem feitos. Eu não quero que você leve isso para o lado materialista. Eu estou fazendo uma analogia que somos templo e morada do Espírito Santo. E com isso, quando temos Deus dentro de nós, o nosso interior é bonito. Mas quando temos o pecado dentro de nós, é como Jesus falou, somos sepulcros caiados, bonitos por fora e horríveis por dentro, podres por dentro, feios por dentro, porque dentro de nós tem o pecado. Então, quando o pecado está na nossa vida, a gente pode ser a pessoa mais bonita por fora, mas por dentro continuamos horríveis, continuamos feios. Nós podemos ter o cargo eclesiástico que for. Se continuemos em pecado, não importa o cargo, dentro vai estar feio, dentro vai estar podre. E aí eu pergunto mais uma vez, dentro de você tem algo que afasta Deus de entrar em você? Esse é um momento de autorreflexão. Eu quero que você pare agora, pense um pouco nos seus atos, nos seus dizeres, em músicas que você escuta, séries que você assiste, o que você coloca na sua vida, suas amizades, tudo que envolve o seu ser. Se tem algo que te afasta de Deus, você precisa lançar fora, porque Deus é santo e não habita no meio do pecado. O nosso relacionamento com o Espírito Santo, nosso relacionamento com Deus,
é um relacionamento à base de santificação. Da mesma forma que nós, Deus também se alegra e Deus também se entristece. Da mesma forma que nós, o Espírito Santo também se alegra e também se entristece. Quando vivemos em santificação, Deus e o Espírito Santo estão alegres, mas quando vivemos em pecado, isso entristece eles. E pior que isso, traz a ira de Deus sobre a nossa vida. Então que venhamos a raciocinar e pensar. Tem algo dentro de nós que está afastando ou retirando Deus de dentro de mim? Se tem, essa é a oportunidade perfeita para que você pegue isso, jogue fora e peça perdão a Deus. Próximo ponto. O homem não é merecedor de Deus. Com certeza, não merecemos de nenhum jeito tudo que Deus fez por nós. Não. Se algum dia você se achou merecedor de todas as coisas que Deus fez por você, só o fato de você se achar merecedor já mostra que você não é merecedor. A palavra nos fala que nossos trapos são como imundo. A realidade é que Cristo foi chamado de mentiroso, foi chicoteado, foi escarnecido, foi crucificado por nossa culpa. Ele não tinha culpa nenhuma. A culpa era nossa. Nós que merecíamos ser crucificados, nós que merecíamos ser chicoteados, mas mesmo assim ele sofreu tudo isso por nós. E você ainda tem a audácia de abrir a boca e dizer que é merecedor de alguma coisa? Você não é merecedor de nada, a não ser de castigo, a não ser de ira. Mas Deus, através de sua misericórdia, decidiu amá-lo. Deus, através de sua misericórdia, decidiu nos amar e nos justificar e dar o seu Filho como sacrifício perfeito para nos livrar dos nossos pecados. Não é porque você lê a Bíblia que você é merecedor de alguma coisa. Não é porque você ora 4 horas por dia que você é merecedor de alguma coisa. Não é porque você jejua 1 semana, 2 semanas que você é merecedor de alguma coisa. Não, pelo contrário. Cristo já falou que o menor na terra é maior no reino dos céus. Nós precisamos ser humildes. E para ser humilde é necessário uma força tremenda, porque na nossa humildade reconhecemos que não somos merecedores de nada. E quando reconhecemos que não somos merecedores de nada, nos fazemos fortes, porque é quando nós estamos fracos, quando nós desfizemos de nós mesmos, é que Deus nos preenche, e através da força de Deus é que a gente fica mais forte. É necessário ser humilde para saber que não somos merecedores de nada a não ser da ira de Deus. Não éramos merecedores de sermos salvos, mas Deus em seu amor, Deus em sua misericórdia, nos concedeu a salvação. Por isso que Ele é digno, por isso que Ele é merecedor, por isso que Ele é adorado, por isso que Ele é santo, por isso que Ele é quem tem que viver dentro de nós, não nós vivemos dentro de nós mesmos. Enquanto o ego existir, Deus não vai estar na minha vida. Paulo entendeu isso. E por isso ele fala que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Enquanto o seu eu viver dentro de você, Deus não vai fazer parte da sua vida. É necessário que você morra, é necessário que o velho homem morra para que Deus se faça presente nas nossas vidas. O homem não é merecedor de Deus. O homem não é merecedor de nada a não ser da ira de Deus. Bem, último ponto. Para finalizarmos, o capítulo 2 é um pouco menor, então foi um pouco mais rápido. Um Deus tão grande quer habitar dentro de nós. O que você vai fazer com isso? Um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão gigante, tão forte, tão tremendo, tão misericordioso, tão justo, tão santo,
quer habitar dentro de um homem tão pequeno, de um homem tão falho, de um homem tão pecador, o que você vai fazer com isso? Se lembre, para que ele habite dentro de nós, nós precisamos morrer. Você vai morrer para que esse Deus entre dentro de você e habite dentro de você? Ou você vai continuar vivendo para si mesmo? Só existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho do castigo. Para o caminho da salvação é fácil, você precisa morrer. E aí quando Deus viver dentro de você, você vai estar salvo. Mas o outro caminho também é fácil. Basta você continuar vivo. E aí, continuando vivo, continuando com o seu ego inflado, continuando com você mesmo dentro de você, você vai viver a melhor vida que você pode viver aqui na Terra. Você vai desfrutar de bebidas, desfrutar de muitas coisas que a carne dá, de muitas tentações que Satanás dá. Mas no final, o que é que você vai ganhar? Não pense que você vai passar apenas alguns anos em castigo e depois acabou. Seria injusto da parte de Deus oferecer salvação eterna e não oferecer castigo eterno para aquele que transgride a sua palavra e daquele que não aceitou como seu filho. E Deus não é injusto, muito pelo contrário. Um dos atributos de Deus é Deus ser justo. Então, na justiça de Deus, tem a salvação eterna, mas também tem o castigo eterno. E dentro do castigo eterno, acredite, não vai ter alegria. Como Jesus falou, vai ser choro e ranger de dentes. Diferentemente da salvação eterna, aí sim, lá terá alegria. Mas que para que você alcance essa alegria da salvação eterna, é necessário que esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, tão glorioso, tão gigante, tão tremendo, habite dentro de você. E para que ele habite dentro de você, você tem que fazer igual Paulo, ser crucificado com Cristo. Os seus gostos precisam morrer, você precisa morrer para que Deus viva dentro de você. Não tem como você viver e ser salvo sem que você negue a si mesmo. Não tem como você viver e ser salvo sem que os seus gostos sejam mortos perante Deus, para que Deus habite dentro de você e faça de você templo e morada do Espírito Santo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo precisa viver dentro de nós. Cristo precisa viver dentro de mim. Cristo precisa viver dentro de você, para que você possa alcançar a salvação eterna. E lembre-se, se você não viver uma vida de santificação, Deus se afastará de você. Se você não viver uma vida de santificação, o Espírito Santo se afastará de você. E quando você chegar no céu, você vai falar: mas Jesus, pregamos em teu nome, expulsamos em teu nome, falamos em teu nome. E Jesus então responderá: afasta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. A salvação não é brincadeira, o céu não é brincadeira, a vida que o cristão deve ter em terra não é brincadeira, precisa ser levada a sério, porque o sacrifício que Cristo fez não foi brincadeira. Se você diz que é salvo em Cristo, mas não vive em santificação, você faz o sacrifício de Cristo em vão. E aí você pode até falar: Igor, mas o pecado é difícil, como eu posso suportar e ter forças para ir contra o pecado? Aí eu respondo simples: sempre que a tentação estiver à sua porta, se imagine com um chicote batendo nas costas de Cristo, porque as chicotadas que Cristo levou e a cruz que Cristo suportou foi por você e por sua culpa, foi por mim e por minha culpa, foi pela humanidade e pela culpa da humanidade. Por isso que Cristo morreu. É como se nós estivéssemos batendo em Cristo, é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo, sempre que nós vamos e pecamos. Então abra os seus olhos, abra a sua mente. Deus quer habitar dentro de você, mas para que Deus faça templo e morada dentro de você, você precisa se esvaziar de si mesmo e viver
para Cristo. Cristo precisa viver dentro de você. Que essa noite você possa orar pedindo que Deus habite dentro de você. Bem, é isso. Terminamos os comentários do capítulo 2. Se você gostou, compartilha com alguém, por favor. Vai me ajudar tanto que você não tem noção. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, por favor, dê o like. Até o próximo Comentando Capítulos. Nós iremos ler o capítulo 3 no próximo vídeo. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E não se esqueçam, se esvaziem de si mesmos para que Deus faça morada dentro de você. Tchauzinho, fiquem com Deus. Cheiro no olho de todo mundo.